Provérbios, capítulo 8. Provérbios, capítulo 8, nós vamos ler a partir do versículo 1. Não clama porventura a sabedoria, e a inteligência não faz ouvir a sua voz? No cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas se posta. Do lado das portas da cidade, a entrada da cidade e a entrada das portas está gritando. A vós, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência, e vós, insensatos, entendei de coração. Ouvi, porque falarei coisas excelentes, os meus lábios se abrirão para a equidade. Porque a minha boca proferirá a verdade, e os meus lábios abominam a impiedade. São justas todas as palavras da minha boca, não há nelas nenhuma coisa tortuosa nem pervertida. Todas elas são retas para aqueles que as entendem bem, e justas para os que acham conhecimento. Aceitai a minha correção e não a prata, e o conhecimento mais do que o ouro fino escolhido. Porque melhor é a sabedoria do que os rubis, e tudo o que mais se deseja não se pode comparar com ela. Amém. Até aqui. As crianças, por mais engraçadinhas e por mais bonitinhas que elas sejam, as crianças não sabem como viver nesse mundo. As crianças não sabem como responder de forma adequada às circunstâncias da vida. As crianças, elas não sabem como resolver os problemas e as dificuldades que este mundo apresenta a todos nós. E por que isso é assim? Por que as crianças não sabem como viver nesse mundo? Porque falta a elas o conhecimento, falta a elas a sabedoria que é necessária à tomada de decisões e à resolução dos problemas. Elas não têm sabedoria, elas não têm conhecimento, elas não sabem como tomar decisões, elas não sabem como resolver problemas. E por isso mesmo é um crime, no Código Penal brasileiro, é um crime abandonar uma criança. E é um pecado diante de Deus abandonar uma criança, exatamente porque ela não tem capacidade de viver neste mundo por ela mesma. Mas não são apenas as crianças que não sabem viver neste mundo. Na verdade, todas as pessoas não sabem como viver neste mundo. Os adultos não sabem como viver neste mundo. E por que isso? Porque Deus criou este mundo, Deus criou a raça humana conforme a sua própria sabedoria. Deus usou a sua sabedoria quando Ele criou este mundo. Deus usou a sua sabedoria quando Ele criou a raça humana. E a única forma de experimentar uma vida plena e satisfatória nesse mundo, a única forma de experimentar a vida como Deus a planejou, é por meio da obediência à sabedoria de Deus. A mesma sabedoria pela qual Deus criou o mundo em que nós vivemos. Mas por que o fato de Deus ter criado a nós este mundo conforme a sua sabedoria seria um impedimento, nos impediria de saber como viver neste mundo? Por que o fato de Deus ter criado a nós este mundo conforme a sua sabedoria nos impede de saber viver neste mundo? A questão é que quando em Adão nós pecamos contra Deus, nós nos rebelamos contra Deus e nós rejeitamos por completo a sabedoria pela qual Ele nos criou, pela qual Ele criou esse mundo. Nós tentamos viver nesse mundo segundo critérios que contradizem a Deus e a sua sabedoria. Isso não vai dar certo. Seria como tentar ler um DVD num videocassete. Ou vice-versa, tentar colocar uma fita de videocassete num DVD ou num Blu-ray. Não vai funcionar. São parâmetros diferentes, são tecnologias diferentes que não conversam entre si. Nós tentamos viver neste mundo segundo parâmetros que desafiam tudo aquilo que Deus é. E o resultado dessa nossa desventura rebelde, se nós insistirmos nela, será trágico. Por que será trágico? Porque Deus criou este mundo de tal modo que o que nós fazemos nessa vida não termina com a nossa morte. A maioria das pessoas crê
que aquilo que elas fazem nessa vida termina com a morte. Mas não foi dessa forma que Deus criou o mundo. Deus criou o mundo de tal modo que aquilo que nós fazemos nessa vida define o nosso destino eterno. E só existem dois destinos eternos: a vida eterna e a morte eterna. Tudo que nós fazemos neste mundo e nessa vida possui um impacto eterno de vida ou morte, de bênção eterna ou de maldição eterna. Isso quer dizer que se nós insistirmos, ou melhor, isso quer dizer que se nós quisermos experimentar a vida eterna, nós devemos aprender a como viver neste mundo de modo a recebermos de Deus a bênção de vivermos eternamente com Ele. Quer dizer, nós temos que aprender a viver neste mundo de modo a agradar a Deus. Mas quem é que poderia nos ensinar a viver dessa forma? Quem é que poderia nos ensinar a viver neste mundo que no seu estado atual é dominado pelo pecado? Embora alguns pais cruéis abandonem os seus filhos, Deus não é um pai cruel. Deus é um pai bondoso e amoroso, e por isso mesmo Ele quer nos ensinar a como devemos viver neste mundo dominado pelo pecado, para que vivamos eternamente com Ele. E é por meio da sua sabedoria, é por meio da sabedoria de Deus revelada na sua palavra e encarnada em Jesus Cristo, que Deus, o nosso Pai, nos ensina a como viver neste mundo dominado pelo pecado. E se nós obedecermos à sua sabedoria, não apenas nós vamos aprender a viver neste mundo, como também receberemos a vida eterna no mundo por vir. E é essa a verdade de Provérbios 8 e 9, que são os dois capítulos que nós lemos essa noite. Essa é a verdade de Provérbios 8 e 9, com a qual o Espírito Santo quer nos admoestar nessa noite. Essa é a palavra de Deus para nós hoje, para que nós saibamos como viver neste mundo e assim termos a vida eterna. Então faça isso, obedeça à sabedoria de Deus e você aprenderá a viver neste mundo dominado pelo pecado e receberá a vida eterna. Nós chegamos agora ao clímax da primeira parte do livro de Provérbios. Os capítulos 8 e 9 são o clímax dessa primeira parte. Aqui já não é mais o pai sábio e temente a Deus que se dirige ao seu filho. Aqui é a própria sabedoria que se dirige ao filho e, por extensão, a todos nós. Em Provérbios 8 e 9, a sabedoria de Deus é personificada. A sabedoria de Deus é apresentada e tratada como uma pessoa de carne e osso. Mais precisamente, nesses dois capítulos, a sabedoria de Deus é apresentada como uma mulher. A sabedoria de Deus é apresentada como uma dama, que está em contraste com aquela mulher adúltera dos capítulos 5, 6 e 7. Em vez de se entregar, ou melhor, em vez de nós nos entregarmos ao adultério e outros pecados sexuais, o Filho de Deus, todos nós, devemos nos entregar e nos comprometer com a sabedoria de Deus. Nos versos 1, 2 e 3 do capítulo 8, nós vemos como a sabedoria de Deus se posta nos lugares públicos e movimentados da cidade para que ela possa pregar a todas as pessoas. O versículo 1 introduz: não clama porventura a sabedoria e a inteligência não faz ouvir a sua voz? No cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas se posta. Do lado das portas da cidade, a entrada da cidade e a entrada das portas, ela está gritando. A pregação que a sabedoria de Deus faz nesses lugares públicos é urgente e exige dos seus ouvintes uma resposta rápida e certa. E é por isso que nós lemos o versículo 1, que a sabedoria está clamando, e no versículo 3, que ela está gritando. Ela não está falando calmamente, numa voz
controlada, ela está clamando, ela está gritando. A sabedoria de Deus se dirige a toda a humanidade e a sua pregação é feita a todas as pessoas. O que nos lembra a grande comissão que Jesus fez antes de subir aos céus, no final dos evangelhos. Quando ele disse que o evangelho deve ser pregado em todas as nações, a todas as pessoas. A sabedoria de Deus exige que as pessoas se voltem para ela com arrependimento e mudança interior, mudança de mente, mudança de coração. Versículo 4, a vós, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. A sabedoria clama e fala à humanidade exatamente porque as pessoas devem se arrepender dos seus caminhos, devem se arrepender das suas vidas marcadas pelo pecado. No versículo 5, nós vemos a quem ela se dirige. Ela se dirige aos simples e aos insensatos. Entendei, ó simples, a prudência, e vós, insensatos, entendei de coração. Simples são aquelas pessoas ingênuas que facilmente se deixam enganar pelo diabo e pelo pecado. No nosso linguajar comum, nós chamamos de simples as pessoas que são humildes. Sejam humildes do ponto de vista financeiro, do ponto de vista social, aquela pessoa é uma pessoa simples, quer dizer, ela não tem muitas posses. Ou a gente também chama de simples aquelas pessoas que são humildes no sentido daquelas pessoas que não são orgulhosas, aquelas pessoas que não são arrogantes. Fulano de tal tinha tudo para ser uma pessoa arrogante, tinha tudo para ser uma pessoa orgulhosa, porque ela tem posses, ela é uma pessoa importante na sociedade, uma pessoa considerada na sociedade, mas quando tu conversa com ela, tu percebe que ela é uma pessoa simples, que é uma pessoa acessível, mas não é assim que a palavra de Deus, não é assim que a palavra de Deus considera as pessoas, quando a palavra de Deus chama as pessoas de simples. Simples são pessoas ingênuas, pessoas que não têm entendimento, pessoas que não compreendem muito bem as coisas, que não têm experiência de vida. São pessoas que facilmente se deixam enganar e aqui, no caso, simples, são as pessoas que facilmente se deixam enganar pelo diabo e pelo pecado. E por isso mesmo que toda pessoa que é simples, toda pessoa que é ingênua do ponto de vista espiritual, é também uma pessoa insensata. O simples, ele começa a sua vida como simples, como ingênuo, do ponto de vista espiritual, mas ele logo avança para se tornar insensato. As pessoas ingênuas, do ponto de vista espiritual, elas são também insensatas, porque o engano do diabo e do pecado faz com que tais pessoas não percebam a sua ingenuidade e a sua falta de entendimento. A pior coisa que pode existir é a pessoa aprender alguma coisa errado pensando que está aprendendo corretamente. Porque de fato, ela aprendeu errado, mas ela pensa que aprendeu de forma correta, e por isso mesmo ela nunca vai tentar corrigir aquilo que ela aprendeu de errado, porque para ela não entendeu nada errado, para ela entendeu tudo certo, ela aprendeu todas as coisas certas. Pensando erradamente que não são ingênuos e que conhecem todas as coisas, tais pessoas não estão dispostas a aprender nada de ninguém. Elas se tornam insensatas, elas pensam que elas já sabem tudo que deveriam saber. Elas não querem aprender nada de ninguém, nem mesmo de Deus, nem mesmo da sabedoria de Deus. Por isso mesmo a sabedoria de Deus grita e clama a todos os ingênuos, a todos os insensatos, chamando-os ao arrependimento de tudo aquilo que eles são e de tudo aquilo que eles fazem. A pergunta, então, que deve ser feita nesse ponto aqui é se você continua sendo uma pessoa ingênua. Se você continua sendo uma pessoa insensata. Você continua sendo facilmente enganado pelo diabo e pelo pecado? Ou você já foi tão enganado pelo diabo e pelo pecado que você, na verdade, não está disposto mais a aprender de ninguém, nem mesmo de Deus?
você continua sendo uma pessoa ingênua, uma pessoa insensata, preste atenção e dê ouvidos à pregação da sabedoria, então. Porque a pregação da sabedoria de Deus não visa alterar meramente o comportamento externo das pessoas. A sabedoria de Deus, ela não quer apenas alterar o nosso comportamento externo. A sabedoria de Deus quer alterar o nosso próprio coração, ela quer alterar o coração, ela quer mudar o coração dos seus ouvintes. É por isso que o versículo 5, ele diz o seguinte: entendei, ó simples, a prudência, e vós insensatos, entendei de coração. A pregação da sabedoria quer mudar o coração dos seus ouvintes. O nosso problema com o pecado não é tanto aquilo que nós fazemos externamente. O nosso problema com o pecado não é tanto as mentiras que nós contamos, não é tanto as maldades que nós fazemos. O nosso problema com o pecado é a realidade espiritual interior. Porque Jesus diz nos evangelhos que todo e qualquer pecado que a pessoa possa cometer, toda e qualquer ação externa que ela possa fazer, provém do coração. Os adultérios, as maldades, os homicídios, as palavras mentirosas, tudo aquilo que nós podemos cometer de pecado, é porque o pecado está no nosso coração. Então, o nosso problema com o pecado não é tanto aquilo que nós fazemos externamente, quanto a nossa realidade espiritual interior. A nossa realidade espiritual interior, ela é muito... O problema na nossa realidade espiritual interior é muito maior do que as nossas ações exteriores. Tentar fazer uma mera reforma moral exterior não vai resolver o nosso problema. Porque será como tentar reverter a morte de uma pessoa, colocando o corpo daquela pessoa dentro de um túmulo muito lindo e bem cuidado. De uma certa forma, é agradável ver um túmulo de mármore, bonito, bem feito, bem cuidado. É agradável ver. Mas essa experiência estética agradável não muda o fato de que dentro daquele túmulo existe um corpo que está apodrecendo. E tão horrível e tão fedorento que, se nós víssemos aquele corpo, se nós sentíssemos o seu odor, nós vomitaríamos de nojo e teríamos pesadelos por noites seguidas. Se nós víssemos um cadáver em decomposição, apodrecendo. Isso é o que uma mera reforma moral exterior faz. Ela pega um corpo que está apodrecendo, um cadáver podre, fedorento, nojento, e ela coloca dentro de um túmulo bonito. O objetivo da sabedoria de Deus é transformar os nossos corações para que, por meio dessa transformação espiritual interior, o nosso comportamento externo também seja transformado. A sabedoria de Deus, de fato, reverte a morte. A sabedoria de Deus quer nos dar a vida eterna, ressuscitando-nos da morte espiritual junto com Jesus, como Paulo coloca lá em Efésios. Nós estamos, ou estávamos, mortos os nossos delitos e pecados, e a sabedoria de Deus quer nos trazer vida, nos ressuscitando junto com Jesus, para que nós então possamos viver para Deus. O novo nascimento, a regeneração espiritual, ensinado por Jesus como sendo imprescindível para que nós entremos no reino dos céus, esse novo nascimento ele é uma obra soberana do Espírito Santo.
Porque, assim como nenhum de nós teve controle sobre o nosso nascimento natural neste mundo, nenhum de nós tem controle sobre o nosso novo nascimento. Não fomos nós que decidimos, eu vou nascer neste mundo agora. Foi Deus que decidiu que nós nascêssemos neste mundo no momento em que nós nascemos. Então, se Jesus usa essa metáfora do nascimento como uma imagem para ilustrar essa regeneração espiritual, esse recebimento de vida no coração, se Jesus usa essa imagem do nascimento, algo que nós não temos controle nenhum, algo que nós não podemos dizer quando e como vai acontecer, isso quer dizer que o novo nascimento funciona da mesma forma. É uma obra soberana do Espírito Santo. Mas isso não quer dizer que nós devemos ficar numa posição de passividade diante do pecado que nos engana e nos condena. Porque se nós temos consciência de que constantemente estamos sendo enganados pelo pecado, nós devemos nos aproximar com fé e arrependimento. Nós devemos nos aproximar de Jesus com fé e arrependimento. Aproxime-se de Jesus confessando a Ele os seus pecados e com fé creia que pela morte dele Deus te perdoa de todo o mal. Ao fazer isso, você não estará transformando o teu coração. Ao fazer isso, você não estará nascendo de novo, mas você estará mostrando evidências de que o Espírito Santo já transformou o teu coração, de que o Espírito Santo já te deu vida interior, já instilou em você a vida eterna de Deus, segundo a sabedoria de Deus. E então, como resposta a essa transformação que te deu vida, se esforce para entender a pregação da sabedoria de Deus e estar convicto dela no seu coração, como nós já vimos em várias pregações passadas. E por quê? Por que você, depois de ter recebido essa transformação que te deu vida, por que você deve se esforçar para entender a pregação da sabedoria de Deus e estar convicto dela no seu coração? Por que isso? Por causa daquilo que está escrito nos versículos 6, 7 e 8. Ouvi, porque falarei coisas excelentes. Os meus lábios se abrirão para a equidade, porque a minha boca proferirá a verdade e os meus lábios abominam a impiedade. São justas todas as palavras da minha boca, não há nelas nenhuma coisa tortuosa e nem pervertida. Ao contrário do diabo e do pecado, que falam mentiras e fazem promessas falsas, tentando disfarçar aquilo que é mal como sendo bom, as palavras da sabedoria de Deus são excelentes, são corretas, são verdadeiras, são boas, são justas, são diretas. Não existe nenhum pretexto nas palavras da sabedoria de Deus. Não existe nenhuma segunda intenção escondida nas entrelinhas das palavras de Deus. Nós já vimos em pregações passadas como o diabo e o mundo, eles sempre apresentam a Deus como um estraga-prazeres, como aquele que quer diminuir a nossa alegria, como aquele que quer diminuir a nossa felicidade, a nossa liberdade e o nosso prazer. E o diabo e o mundo fazem isso, nos convencendo que aquilo que é mal aos olhos de Deus é na verdade bom. E que aquilo que é bom diante de Deus é na verdade mal. É isso que o diabo e o mundo fazem. Eles apresentam aquilo, eles pegam aquilo que é mal e disfarçam como sendo algo bom. E eles pegam aquilo que é bom e disfarçam, criam uma caricatura daquilo que é bom para tentar apresentar aquilo que é bom como sendo mal. Mas a verdade é que não é Deus que quer diminuir a nossa alegria, a felicidade, a nossa liberdade e o nosso prazer. É o pecado que tira a nossa liberdade ao nos escravizar a Ele.
É o diabo que tira a nossa liberdade ao nos escravizar a ele. É o pecado que tira a alegria, a felicidade e o prazer quando ele nos convence a vivermos uma vida aquém e contrária a tudo aquilo que Deus planejou para a humanidade. Por isso mesmo as palavras da sabedoria de Deus são palavras excelentes, porque elas nos falam a verdade nua e crua, a verdade como ela é, que num primeiro momento talvez até vai nos ferir, vai nos machucar, mas depois nos cura e nos sara. As palavras de Deus, as palavras da sabedoria de Deus nos mostram aquilo que efetivamente é justo, é correto e é bom diante de Deus. E a sabedoria de Deus também nos mostra aquelas coisas que, por serem ímpias, são contrárias a Deus, são abominadas por Deus. As palavras da sabedoria de Deus, elas são sempre diretas e certeiras. A sabedoria de Deus, ela não fala com rodeio. Ela não usa pretextos enganosos. Não há segundas intenções nas palavras da sabedoria de Deus. As palavras da sabedoria de Deus nos ensinam aquilo que é reto diante de Deus. Versículo 9. Todas elas são retas para aquele que as entende bem, e justas para os que acham o conhecimento. As palavras da sabedoria de Deus nos ensinam aquilo que é reto diante de Deus. E se os nossos corações foram transformados pelo Espírito Santo, nós concordaremos com aquilo que Deus considera reto. E nós vamos praticar essas coisas que Deus considera reto, que Deus considera correto, que Deus considera justo. Se o Espírito Santo transformou os nossos corações, nós concordaremos com a sabedoria de Deus acerca das obras de justiça que a palavra de Deus nos ordena, e nós faremos essas obras justas. Mas para isso é necessário que nós encontremos o conhecimento de Deus, que só a sua sabedoria pode nos dar. E esse conhecimento de Deus, ele está na palavra de Deus, ele nos foi revelado na palavra de Deus. Esse conhecimento de Deus, ele está encarnado na pessoa de Jesus. Porque quem vê a Jesus, vê o Pai. Muito mais do que nos esforçarmos para conquistar as riquezas perecíveis desse mundo, nós devemos lutar para encontrarmos a correção de Deus revelada na sua palavra e sabedoria. Versículos 10 e 11. Aceitai a minha correção e não a prata, e o conhecimento mais do que o ouro fino escolhido. Porque melhor é a sabedoria do que os rubis, e tudo o que mais se deseja não se pode comparar com ela. Normalmente a palavra de Deus, ela não coloca um contraste entre a bênção espiritual e a bênção terrena. Normalmente a palavra de Deus não faz isso. Mas aqui a palavra de Deus faz isso. Aceitai a minha correção e não a prata. Aqui, obviamente, a correção vai implicar em perda de bens, em perda de dinheiros. Em perda de dinheiro. Ou a pessoa se deixa corrigir por Deus, pela sabedoria de Deus, e vai perder algum benefício financeiro, algum benefício material, ou ela vai preferir o benefício material e vai desprezar a correção da sabedoria de Deus. Aceitai a minha correção e não a prata, e o conhecimento mais do que o ouro fino escolhido. Se a gente tiver que escolher entre a correção da sabedoria de Deus e os bens materiais e os bens financeiros, nós, se tivermos os nossos corações
transformados pela sabedoria de Deus, transformados pelo Espírito Santo no novo nascimento, nós haveremos de escolher a sabedoria de Deus. Mas se nós preferirmos os bens materiais do que a correção, do que o conhecimento de Deus, nós vamos mostrar que, na verdade, aquilo que aconteceu conosco não foi novo nascimento, foi apenas um engano. Nós seremos semelhantes àqueles aquelas pessoas que são representadas pela semente que caiu naquele terreno que estava cheio de espinhos. Bom, o semeador saiu a semear e ele começou a espalhar a sua semente, ele começou a pregar a palavra de Deus por aí. A sabedoria de Deus abriu a sua voz e começou a clamar e começou a gritar a todas as pessoas. E algumas pessoas atenderam a voz da sabedoria de Deus e aparentemente a vida delas mudou. Mas aí vai chegar um momento em que elas vão ter que escolher entre a correção e os bens materiais. Elas vão mostrar que, na verdade, elas nunca tiveram os seus corações transformados pelo Espírito Santo. A sabedoria de Deus nunca, de fato, penetrou o coração delas, porque elas vão preferir a prata, elas vão preferir o ouro. A sabedoria de Deus tem muito mais valor do que qualquer coisa que nós pudéssemos desejar neste mundo. É melhor, versículo 11, melhor é a sabedoria do que os rubis, do que pedras preciosas, e tudo mais que se deseja não se pode comparar com ela. É por isso que nós devemos depositar a nossa fé, confiança e esperança em Deus e no seu propósito para nós, e não nos nossos próprios planos e capacidade para tornar esses planos realidade. Porque a sabedoria de Deus vale muito mais do que qualquer coisa que nós pudéssemos desejar. Versículo 12. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho o conhecimento dos conselhos. Só a sabedoria de Deus pode nos dar o conhecimento, o know-how, o saber fazer, a prudência, a sabedoria prática e os bons conselhos que nós precisamos para viver neste mundo a vida justa e santa que Deus deseja para os seus filhos. Só a sabedoria de Deus pode nos ensinar a viver neste mundo uma vida santa e justa que Deus deseja para os seus filhos. E é exatamente por isso que em tudo o que ela vai nos ensinar, a sabedoria de Deus sempre nos conduzirá no caminho do temor do Senhor. Versículo 13. O temor do Senhor é odiar o mal. A soberba e a arrogância e o mau caminho e a boca perversa eu odeio, diz a sabedoria de Deus. Em tudo aquilo que vai nos ensinar, a sabedoria de Deus sempre vai nos conduzir no caminho do temor do Senhor. Mas como é que uma vida vivida no temor do Senhor se parece? Como é que nós podemos viver no temor do Senhor neste mundo dominado pelo pecado? O temor do Senhor é odiar tudo aquilo que é mal. Ou seja, o temor do Senhor é odiar e rejeitar tudo aquilo que é contrário à bondade de Deus. O temor do Senhor é odiar e rejeitar tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus que nos foi revelada na palavra de Deus. Para temermos ao Senhor neste mundo, nós devemos odiar e rejeitar em nós mesmos o orgulho que não aceita ser corrigido. Para temermos ao Senhor neste mundo, nós devemos odiar e rejeitar em nós mesmos a arrogância que sempre olha para os outros de cima para baixo.
Para temermos ao Senhor neste mundo, nós devemos odiar e rejeitar em nós mesmos todo tipo de mau comportamento, mau caminho, todo tipo de mau comportamento que ofende a Deus e faz mal ao próximo. Para temermos ao Senhor neste mundo, nós devemos odiar e rejeitar em nós mesmos todo tipo de palavra que ofenda a Deus e prejudique o próximo. E é a sabedoria de Deus que vai nos ensinar a temer ao Senhor, para odiarmos e rejeitarmos em nós mesmos todo o mal que contraria a Deus e a sua bondade. A sabedoria de Deus nos ensina a como devemos viver neste mundo de modo a agradar a Deus, fazendo aquilo que é bom. A sabedoria de Deus nos mostra como sermos humildes, como sermos tratáveis. A sabedoria de Deus nos mostra como fazemos o bem a todas as pessoas. A sabedoria de Deus nos ensina como usarmos as nossas palavras para edificar e fortalecer aqueles que nos ouvem. A sabedoria de Deus, ela pode fazer isso por nós, porque somente ela pode nos dar o conselho e a sabedoria prática para a vida do dia a dia. Versículo 14. Meu é o conselho, diz a sabedoria de Deus. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento. Minha é a fortaleza. A sabedoria de Deus, ela pode nos ensinar a vivermos uma vida boa e correta diante de Deus, porque somente ela pode nos dar o conselho e a sabedoria prática para o dia a dia. Somente a sabedoria de Deus pode nos dar o entendimento, a força e a capacidade para respondermos com correção aos desafios de vivermos uma vida santa neste mundo dominado pelo pecado. E nós podemos ter certeza disso porque onde quer que existam reis, governantes e juízes bons e justos, a bondade e a justiça deles proveio, não deles mesmos, mas proveio do conselho, da sabedoria prática e do entendimento que somente a sabedoria de Deus pode conceder. Versículos 15 e 16. Por mim, pela sabedoria, por mim, reinam os reis e os príncipes decretam justiça. Por mim governam príncipes e nobres, sim, todos os juízes da terra. Aqui, obviamente, a sabedoria de Deus está se referindo apenas aos reis, apenas aos príncipes, apenas aos governantes, apenas aos juízes que de fato fazem a vontade de Deus. Né? Porque Hitler, ele não poderia, essa palavra aqui não poderia se aplicar ao Hitler, ou a Stalin, ou a qualquer outro governante que não governa segundo a vontade de Deus. É por isso que eu escrevi o seguinte: nós podemos ter certeza de que a sabedoria pode nos dar conselho e sabedoria prática para o dia a dia. Nós podemos ter certeza de que a sabedoria de Deus pode nos dar o entendimento, a força e a capacidade para respondermos com correção aos desafios de viver uma vida santa neste mundo dominado pelo pecado. Nós podemos ter certeza disso porque onde quer que existam reis, governantes e juízes bons e justos, eles só foram bons e justos unicamente porque a sabedoria de Deus ensinou a eles a serem bons e justos. A sabedoria de Deus concedeu a eles um entendimento para que eles pudessem governar e julgar de acordo com aquilo que é correto e justo. E estes reis, governantes e juízes bons e justos, eles somente conseguiram pôr em prática a sua bondade e a sua justiça, que lhes foi ensinada pela sabedoria de Deus. Eles somente conseguiram colocar isso em prática pelo poder e pela capacidade que apenas a sabedoria de Deus pode dar. Porque nós lemos antes, no versículo 14, meu é o conselho e a verdadeira sabedoria, eu sou o entendimento, minha é a fortaleza, minha é a força, de mim é que vem a capacidade para fazer aquilo que é bom e aquilo que é correto diante de Deus.
mas para que o mesmo ocorra conosco, para que nós tenhamos a sabedoria e a capacidade para fazer o bem e a justiça nesse mundo dominado pelo pecado, nós devemos amar a sabedoria de Deus mais do que nós amamos a nós mesmos. Versículo 17, eu amo aos que me amam. E os que cedo me buscarem, me acharão. Esse versículo aqui ele não está dizendo que o amor da sabedoria de Deus por aqueles que a amam é um amor apenas responsivo. A sabedoria de Deus não está dizendo que só que ela ama, ela espera que as pessoas a amem para que então ela os ame. O que está sendo dito aqui é semelhante àquilo que o apóstolo João escreveu na sua epístola. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Eu amo os que me amam. A sabedoria de Deus, ela ama certas pessoas, ela ama os filhos de Deus, e o resultado do amor dela pelos filhos de Deus é que os filhos de Deus a amam. Nós devemos amar a sabedoria de Deus mais do que nós amamos a nós mesmos. E nós devemos buscar a sabedoria de forma diligente e nos comprometermos com ela. Porque a gente nunca pode esquecer que, como a sabedoria de Deus está sendo apresentada aqui como uma mulher, ela está em contraste com a mulher adúltera. Lá do capítulo 5, lá de Provérbios 5, a mulher adúltera lá de Provérbios 6, e a mulher adúltera lá de Provérbios 7. Em vez de nós nos comprometermos com a mulher adúltera, ou com o homem adúltero, aplicando o texto às mulheres, nós devemos nos comprometer com a sabedoria de Deus. Nós devemos buscar a sabedoria de Deus de forma diligente e nos comprometermos com ela. Isso significa que muitas vezes aquilo que nós vamos querer fazer será contrário à sabedoria de Deus. E nós deveremos nos negar a nós mesmos, negar as nossas vontades para fazer a sabedoria de Deus. Por isso que eu disse antes que nós devemos amar a sabedoria de Deus mais do que nós amamos a nós mesmos. Ou, trazendo para o contexto do Novo Testamento, nós devemos amar a Jesus, que é a sabedoria de Deus encarnada, que é a sabedoria de Deus que se encarnou num homem. Nós devemos amar a Jesus mais do que nós amamos a nós mesmos. Nós devemos amar a Jesus mais do que nós amamos qualquer coisa que nós tenhamos, qualquer pessoa que nos seja próxima. Nós devemos amar a Jesus mais do que qualquer outra coisa. Quando nós quisermos fazer aquilo que é contrário à sabedoria de Deus, nós devemos negar a nós mesmos, nós devemos negar as nossas vontades para fazermos a vontade de Deus. Isso é amar a sabedoria de Deus. E somente amamos a sabedoria de Deus porque ela primeiro nos amou, a ponto de transformar os nossos corações para que correspondêssemos ao seu amor e para que conheçamos a vontade de Deus, para sabermos o que devemos fazer em resposta ao seu amor. Nós devemos de forma diligente buscar na palavra de Deus vontade. Versículo 18 diz o seguinte: riquezas e honra estão comigo, assim como os bens duráveis e a justiça. A sabedoria de Deus, ela também nos concede bens materiais. Mas se nós seguirmos, a sabedoria de Deus também nos concede bens materiais, se nós seguirmos o seu conselho de não sermos preguiçosos e trabalharmos com afinco, sabendo que é assim que Deus sustenta os seus filhos, como nós já vimos em pregações passadas. Mas se nós prestarmos bastante atenção no versículo 18, nós vamos perceber como a sabedoria de Deus, aqui, ela faz o contraste entre as riquezas e a honra que são terrenas
de um lado e os bens duráveis e a justiça de outro lado. Olha só, versículo 18 de novo. Riquezas e honra estão comigo, assim como os bens duráveis e a justiça. Ou seja, mesmo que a sabedoria de Deus nos ensina que se trabalharmos com afinco e sem preguiça, Deus vai aumentar os nossos bens deste mundo, nós não devemos buscar a sabedoria de Deus apenas pelo benefício material que ela pode nos conceder. Nós não devemos buscar a Jesus unicamente porque Jesus pode abençoar o nosso trabalho e aumentar os nossos bens neste mundo. E nós não devemos fazer isso porque as riquezas e a honra deste mundo são coisas perecíveis, são coisas que cedo passam. Nós devemos buscar e nos comprometer com a sabedoria de Deus porque ela nos dará bens duráveis. Como, por exemplo, a justiça de Jesus, com a qual nós somos justificados e aceitos por Deus como filhos. Versículo 19. Melhor é o meu fruto do que o ouro refinado, e os meus ganhos mais do que a prata escolhida. Ao buscarmos a sabedoria de Deus e nos comprometermos com ela, ela nos dará coisas muitíssimo mais valiosas do que o ouro, do que a prata, do que o dinheiro, do que bens, do que carros, do que casas e do que mansões. Versículo 20. Faço andar pelo caminho da justiça no meio das veredas do juízo. Ao buscarmos a sabedoria de Deus e nos comprometermos com ela, ela nos ensinará uma vida justa e correta neste mundo dominado pelo pecado, uma vida que agrada a Deus. E vivendo com fé e confiança na sabedoria de Deus encarnada, o Senhor Jesus, obedecendo em tudo que a sua palavra e o seu exemplo de vida nos ensinam, em vez de meramente acumularmos tesouros terrenos que são facilmente roubados e destruídos, nós acumularemos tesouros celestes, tesouros eternos. Versículo 21. Para que faça herdar bens permanentes aos que me amam, e eu enche os seus tesouros. Então o versículo 20 está ligado com o versículo 21. Faça andar pelo caminho da justiça no meio das veredas do juízo, para que faça herdar bens permanentes aos que me amam, e eu enche os seus tesouros. Vivendo com fé e confiança na sabedoria de Deus, em vez de meramente acumularmos tesouros terrenos, nós vamos acumular tesouros celestes, tesouros eternos, que jamais serão roubados e nem destruídos, que será a nossa herança eterna nos novos céus e na nova terra. Mas essa herança de vida eterna e bens eternos, ela só estará disponível para aqueles que agora buscam a sabedoria de Deus, para aqueles que agora se comprometem com a sabedoria de Deus para com ela aprender a viver neste mundo. Isso é assim porque toda a realidade e este mundo e nós mesmos, nós fomos criados pela sabedoria de Deus e conforme a sabedoria de Deus. Versículos 22 em diante. O Senhor, diz a sabedoria, o Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, desde então e antes de suas obras. Desde a eternidade eu fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Quando ainda não havia abismos, eu fui gerada, quando ainda não havia fontes carregadas de águas. Antes que os montes se houvessem assentado, antes dos outeiros, eu fui gerada, eu, a sabedoria, fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem o princípio do pó da terra.
Quando ele preparava os céus, ali estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens acima, quando fortificava as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu termo para que as águas não traspassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra. Então eu estava com ele e era o seu arquiteto, era cada dia as suas delícias, alegrando-me perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e enchendo-me de prazer com os filhos dos homens. Muitas vezes esses versículos aqui, do versículo 22 até o versículo 31, muitas vezes o sentido dele é perdido nas muitas discussões que são feitas com relação a esses versículos aqui. Porque se a gente lê esses versículos aqui pensando de acordo com aquilo que João escreve no seu evangelho, de que Jesus é aquele que estava desde o princípio com Deus e que sem Jesus nada do que foi feito teria sido criado, obviamente esses versículos aqui se relacionam com Jesus. Porque a sabedoria se coloca aqui como sendo aquela pessoa que estava junto com Deus antes que Deus tivesse criado o mundo. E que a própria sabedoria de Deus serviu a Deus como um arquiteto, como aquele que planejou e como aquele que executou a criação de Deus. Só que apenas nesse sentido aqui, porque as discussões elas ocorrem no sentido de criado. Aqui está falando de que a sabedoria foi gerada, de que a sabedoria foi criada. Em primeiro lugar, isso aqui é uma linguagem figurada. Porque se a gente imaginar que Deus criou, que Deus em algum momento criou a sabedoria, isso quer dizer que houve um momento em que Deus não era sábio. Houve um momento que Deus não seria onisciente porque ele não conheceria a sabedoria. Ele criou a sabedoria. Então, obviamente, aqui o sentido não é de que Deus criou, não é de que antes de que Deus tivesse gerado a sabedoria não existisse. O sentido é de que Deus manifestou sabedoria. Na criação que ele fez, Deus manifestou a sua sabedoria. E Deus manifestou a sua sabedoria exatamente porque a sabedoria de Deus é tão eterna quanto ele. Então, voltando aqui. A herança de vida eterna e de bens eternos só estará disponível para aqueles que agora se comprometem com a sabedoria de Deus para com ela aprender a viver neste mundo. E isso é assim porque toda a realidade, o mundo e nós mesmos fomos criados pela sabedoria de Deus e fomos criados conforme a sabedoria de Deus, que foi aquilo que nós falamos na introdução dessa pregação. O modo de viver nesse mundo é segundo a sabedoria de Deus. Porque Deus criou este mundo conforme a sua sabedoria de Deus. Deus nos criou conforme a sua sabedoria. Por isso mesmo é que somente encontraremos a verdadeira felicidade quando vivermos segundo toda a plenitude da vontade de Deus que a sua sabedoria nos ensina, segundo o temor do Senhor. Versículo 32. Agora, pois, filhos, ouvi-me, porque bem-aventurados serão os que guardarem os meus caminhos. Por que são bem-aventurados aqueles que guardam os caminhos da sabedoria? Por que são felizes aqueles que guardam os caminhos da sabedoria, aqueles que vivem as suas vidas de acordo com a sabedoria de Deus? Porque o mundo e tudo aquilo que existe no mundo e as próprias pessoas foram criadas segundo a sabedoria de Deus. E só vai existir felicidade eterna, só vai existir felicidade neste mundo e felicidade eterna, só vai existir bem-aventurança se nós vivermos neste mundo conforme a sabedoria de Deus, se nós guardarmos o caminho da sabedoria de Deus, se nós vivermos as nossas vidas de acordo com o padrão ensinado pela sabedoria de Deus.
Em vez de rejeitarmos a instrução e o conhecimento que vai nos ensinar a viver neste mundo, nós devemos ouvir e obedecer tudo aquilo que a sabedoria de Deus nos ensina na sua palavra e pelo seu exemplo deixado em Jesus Cristo. Versículo 33. Ouvi a instrução e sede sábios, não a rejeiteis. Bem-aventurado o homem, versículo 34, feliz o homem que me dá... feliz o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas, cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada. Em vez de rejeitarmos a instrução e o conhecimento, nós devemos ouvir e obedecer tudo aquilo que a sabedoria de Deus nos ensina, e então, para experimentarmos a verdadeira felicidade, essa bem-aventurança, em vez de nós batermos a porta dos adúlteros e dos imorais, nós devemos esperar as portas da casa da sabedoria de Deus até sermos, por ela, convidados a entrar na sua casa. Versículo 35. Porque o que me achar, achará a vida e alcançará o favor do Senhor. Nós devemos continuamente bater a porta da casa da sabedoria de Deus até que ela nos chame para dentro, onde aprenderemos a como viver neste mundo e encontraremos a graça de Deus e a vida eterna. Mas aqueles que preferirem bater a porta do pecado, pecando contra a sabedoria de Deus, estes odeiam a si mesmos. Versículo 36. Mas o que pecar contra mim, violentará a sua própria alma. E violenta a sua própria alma exatamente porque odeia a si mesmo. E de onde vem este ódio com o qual se odeiam e fazem mal a si mesmos todos aqueles que rejeitam a sabedoria de Deus encarnada em Jesus e revelada na Escritura? O ódio que eles têm por si mesmos provém do ódio que eles sentem da sabedoria de Deus. Provém do ódio que eles sentem de Jesus, do ódio que eles sentem da palavra de Deus. Por isso que o versículo 36 termina dizendo o seguinte: todos os que me odeiam amam a morte. Eles odeiam a Deus e a sabedoria de Deus porque amam o pecado, porque ainda que no fundo das suas mentes e dos seus corações eles saibam que o pecado jamais vai poder satisfazer a eles, essas pessoas são como os viciados, que já perceberam que o álcool e outras substâncias não satisfazem mais, mas ainda assim não conseguem se ver livres daquilo que os está destruindo e os está matando. A pessoa sabe que as drogas não satisfazem, mas ela não consegue se ver livre das drogas. Ainda que ela saiba que as drogas estão fazendo mal, ainda que ela saiba que as drogas está matando ela, na verdade. Ela não consegue se ver livre daquilo. Assim são aqueles que odeiam a Deus, porque amam o pecado. Eles sabem, no fundo das suas mentes, no fundo dos seus corações, eles sabem que o pecado jamais vai conseguir satisfazer a eles. Mas eles não conseguem se ver livres do pecado, porque eles estão escravizados ao pecado. Eles não conseguem se ver livres daquilo que os está destruindo. Eles não conseguem se ver livres daquilo que os está matando. Sim. Aqueles que odeiam a sabedoria de Deus, que os criou à imagem e semelhança de Deus, que os criou com o objetivo para temer a Deus e obedecer em todas as coisas, aqueles que odeiam a Deus e a sua sabedoria, eles querem destruir e matar a Deus. Mas como eles não conseguem nem destruir e nem matar a Deus, eles destroem e matam a imagem de Deus em si mesmos. Eles preferem abandonar tudo aquilo que os faz humanos, eles preferem abandonar
destruir tudo aquilo que os faz belos e dignos, se rebaixando a um mero acidente cósmico e ao pó das estrelas, para que se sintam confortáveis em rejeitar a sabedoria de Deus, ao qual negam a existência e o domínio. Mas o Deus que existe, ele não precisa ser reconhecido por ninguém para existir e para continuar existindo, porque ele é o eu sou, ele é aquilo que é e ele será aquilo que será, desde o princípio até a eternidade futura. E quem se rebelar contra a sabedoria de Deus, rejeita a vida que só nele existe, e como resultado, essas pessoas receberão a morte eterna. Todos os que me odeiam amam a morte. Você percebe como o modo da nossa resposta à sabedoria de Deus agora afeta de modo decisivo e final o nosso destino eterno? Se nós buscarmos e nos comprometermos com a sabedoria de Deus, ela nos ensinará como viver neste mundo dominado pelo pecado, para que nós vivamos eternamente com Deus. Mas se rejeitarmos a sabedoria de Deus e preferirmos a falsa alegria do pecado, nós encontraremos apenas a morte eterna no inferno e nada mais. Por isso mesmo é que nós devemos atender ao convite da sabedoria de Deus para entrarmos na sua casa, para aprendermos com ela a viver neste mundo e dela recebermos a vida eterna. Então nós entramos no capítulo 9. A sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas, já abateu os seus animais, e já misturou o seu vinho, e já preparou a sua mesa. A sabedoria de Deus já preparou a sua casa com cuidado e provisão para nela receber os filhos de Deus. É uma casa ampla, é uma casa que precisa de 7 colunas para ficar de pé. Não é uma casinha pequena, que não precisa de coluna alguma. É uma casa ampla, ela necessita de 7 colunas para permanecer de pé. A sabedoria já abateu os seus animais, ela já misturou o seu vinho, como era costume na época, misturar vinho com especiarias para tornar o gosto do vinho mais agradável, mais apetitoso. Ela já abateu os seus animais, ela está preparando um churrasco, ela já misturou o seu vinho e já preparou a sua mesa. A sabedoria de Deus já preparou a sua casa com cuidado e provisão para nela receber os filhos de Deus. E por meio das suas servas, a sabedoria de Deus os convida a todos para nos alimentarmos do banquete do temor do Senhor na sua casa. Versículos 13 e 4. Já ordenou as suas criadas e está convidando desde as alturas da cidade, dizendo: quem é simples, volte-se para cá, aos faltos de senso, diz: vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que tenho misturado. Deixai os insensatos e vivei, e andai pelo caminho do entendimento. Esse convite aqui é muito parecido com aquele convite que aparece naquela parábola que Jesus conta, do rei que preparou as bodas do seu filho e então chamou várias pessoas para o casamento do seu filho. Mas então os convidados, eles recusaram o convite. E então o rei mandou os seus servos para os lugares pobres da cidade. E o rei mandou que os seus servos obrigassem aquelas pessoas a entrarem na sua casa para participarem daquela festa. Por meio das suas servas, a sabedoria de Deus os convida a todos para nos alimentarmos do banquete do temor do Senhor na sua casa, para que vivamos com entendimento neste mundo e tenhamos a vida eterna no mundo por vir. E nós não devemos ser como os escarnecedores e ímpios. Versículos 7, 8 e 9. O que repreende o escarnecedor toma afronta para si, e o que censura o ímpio recebe a sua mancha.
Não repreendas o escarnecedor para que não te odeie. Repreende o sábio e ele te amará. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio. Ensina ao justo e ele aumentará em doutrina. Nós não devemos ser como os escarnecedores e ímpios que, ao ouvir o convite da sabedoria de Deus, escarnecem da sabedoria de Deus, escarnecem dos servos da sabedoria de Deus e pecam ainda mais contra a sabedoria de Deus para receber dela a morte. Nós devemos ser como os sábios, como aqueles que, quando são corrigidos, se alegram com aqueles que os corrigem e os amam, mudando de vida para assim agradar a Deus o temor do Senhor. Porque o temor do Senhor é o princípio controlador da sabedoria. Versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é o princípio da prudência. O temor do Senhor é o princípio que controla a sabedoria. A sabedoria de Deus ela é controlada pelo temor do Senhor. E por isso mesmo somente entende esta vida e somente compreende a forma como Deus governa este mundo aquele que conhece a Deus, aquele que conhece ao Santo. Se obedecermos à sabedoria de Deus, como sendo a sabedoria do nosso Pai Celeste, então o versículo 11 se cumprirá. Porque por meu intermédio se multiplicam os teus dias e anos de vida se te aumentarão. Se obedecermos à sabedoria de Deus como sendo a sabedoria do nosso Pai Celeste, então os anos da nossa vida se aumentarão tanto que pela sua graça nós viveremos eternamente com Ele. Porque em última instância, versículo 12 diz o seguinte: se fores sábio, para ti será sábio, e se fores escarnecedor, só tu suportarás o castigo. Aqui está ali a questão do castigo. Em última instância, se nos deixarmos ensinar pela sabedoria de Deus, nós seremos os beneficiários da sabedoria de Deus. Mas se a rejeitarmos, se nós nos tornarmos como os escarnecedores que rejeitam a sabedoria de Deus, o castigo será apenas nosso e será muito bem merecido. E é por isso que nós devemos rejeitar o convite da loucura. Porque ela é tão contrária à sabedoria de Deus que é completamente desleixada. Versículo 13 e 14. A mulher louca aqui é aquela que se contrapõe à sabedoria. A mulher louca é alvoroçadora, é simples e nada sabe. Assenta-se à porta da sua casa numa cadeira nas alturas da cidade. Enquanto a sabedoria de Deus edificou a sua casa com cuidado, enquanto a sabedoria de Deus abateu os seus animais e misturou o seu vinho e preparou a sua casa, a sua mesa, para receber os filhos de Deus, a mulher louca, ela é desleixada. Ela é simples, ela sabe, ela não preparou a sua casa, ela simplesmente se assenta à porta da sua casa, numa cadeira nas alturas da cidade, e ela se põe a chamar, no versículo 15, aos que vão pelo caminho e aos que passam reto pelas veredas, dizendo: quem é simples, volte-se para cá, e aos faltos de entendimento ela diz: as águas roubadas são doces, e o pão tomado às escondidas é agradável. Ela se dirige às mesmas pessoas a quem a sabedoria se dirige. A sabedoria de Deus, no versículo 4, se dirige aos simples. Quem é simples, volte-se para cá, e aos faltos de senso diz. Aí no versículo 16, a loucura também. Quem é simples, volte-se para cá, e aos faltos de entendimento ela diz. O convite que a loucura faz se estende às mesmas pessoas que são convidadas pela sabedoria de Deus. Mas enquanto a sabedoria de Deus oferece um banquete que verdadeiramente pode satisfazer, um churrasco, ela já abateu os seus animais, a sabedoria de Deus, o temor do Senhor, o vinho misturado, a loucura oferece somente uma refeição
tentadora, mas que não satisfaz. A sabedoria de Deus oferece animais abatidos, oferece vinho. A loucura oferece apenas água e pão. Mas ela oferece água e pão com um convite tentador e mentiroso. As águas roubadas são doces, e o pão tomado às escondidas é agradável. É uma refeição tentadora, porque o pecado diz que tudo aquilo que é escondido é bom. É uma refeição tentadora, mas é uma refeição que não satisfaz. É água, é pão. A sabedoria de Deus oferece carne e oferece vinho. Aqueles que se deixam enganar pelo convite da loucura, eles aprendem apenas a amar cada vez mais os seus pecados. Aqueles que atendem ao convite da sabedoria de Deus aprendem a como viver uma vida que agrada a Deus neste mundo dominado pelo pecado, e por isso mesmo recebem a vida eterna. Mas aqueles que atendem ao convite da loucura aprendem apenas a cada vez mais amarem os seus pecados, e por isso mesmo receberão o salário do pecado, que é a morte, não apenas a morte física, mas a morte eterna. As águas roubadas são doces e o pão tomado às escondidas é agradável, mas não sabem que ali estão os mortos. Os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Este mundo e nós mesmos fomos criados por Deus segundo a sabedoria de Deus. Mas quando nós pecamos em Adão, nós rejeitamos a sabedoria de Deus. E desde então, todas as pessoas que nascem neste mundo não sabem como viver neste mundo de modo a agradar a Deus. Do ponto de vista espiritual, nós não somos diferentes de crianças. As crianças não sabem viver neste mundo, nós não sabemos viver neste mundo de modo a agradar a Deus. Desde que nós pecamos em Adão, todas as pessoas que nascem neste mundo não sabem como viver neste mundo de forma a agradar a Deus. Só um homem soube como viver neste mundo de forma agradável a Deus. Jesus, o Filho de Deus, a sabedoria encarnada e feita homem como nós. E a sabedoria de Deus se fez homem como nós para oferecer a sua vida perfeita como um sacrifício a Deus em nosso favor, para que os nossos pecados fossem perdoados. E para que a sua vida fosse tanto a nossa justiça, pela qual somos aceitos por Deus como filhos, como também um exemplo a ser seguido por todos nós. E Jesus está agora mesmo em todos os lugares, por meio dos seus servos, convidando a todas as pessoas para que todas as pessoas entrem na sua casa e aprendam com Ele a viver neste mundo e para lhes dar a vida eterna. Se você ainda não aceitou o convite de Jesus, aceite esse convite agora mesmo, confessando a Ele os teus pecados com fé e arrependimento, e então coma do banquete que Ele preparou para os filhos de Deus. Buscando diariamente na Escritura e na oração conhecer mais a sabedoria de Deus e a sua vontade. Se esforce por aprender na palavra de Deus a como viver uma vida que agrada a Deus neste mundo dominado pelo pecado. Se esforce para aprender na palavra de Deus a como viver uma vida no temor do Senhor. Aprenda a viver neste mundo como um filho de Deus. Aprenda como filho de Deus a viver neste mundo como um filho de Deus. Aprenda com a sabedoria de Deus
a como viver neste mundo como um filho de Deus. É apenas a sabedoria de Deus que pode te ensinar isso. É apenas a sabedoria de Deus na palavra de Deus que pode te ensinar isso. É apenas a sabedoria de Deus encarnada em Jesus que pode te ensinar a viver neste mundo como um filho de Deus. Obedeça à sabedoria de Deus. Obedeça às palavras da sabedoria de Deus. Se comprometa com a sabedoria de Deus. Obedeça à sabedoria de Deus e você aprenderá a viver neste mundo dominado pelo pecado e receberá a vida eterna. Amém.